Esse caso específico de uma mulher que tinha que amamentar seu filho e pelo fato de não querer, né, de querer amamentar o seu filho e não querer passar do seu horário, ela foi presa. Por quê? Porque o militar ele segue o Código Penal Militar e o Código Penal Militar possui prisões administrativas. Para quem não entende o que é uma prisão administrativa, a prisão administrativa tu não cometeu nenhum crime, não está lá no Código Penal. Mas tu cometeu uma transgressão disciplinar, tu foi indisciplinado por algum motivo. E isso te possibilita a prisão. Sabe o que me dói mais? É que o nosso governador da Bahia, Rui Costa, foi até o STF para manter as prisões administrativas. Então, isso é algo que me preocupa demais, assim, porque o que demonstra isso, no meu ponto de vista? Que o campo da esquerda não sabe sobre o que fala, não sabe do que está falando e o que quer na segurança pública. Eu vi aqui o pessoal falando, Jaqueline Muniz diz que os policiais têm que se entender assim, assado. Pois é, mas, aí eu vou falar de novo, o Partido dos Trabalhadores votou favorável a que policiais não possam ser candidatos, ou seja, não possam exercer a cidadania. Por quê? Porque compreende que todo policial é fascista. Então, nesse patamar a gente entra num brete assim muito difícil, sabe, da gente dialogar, porque o nosso próprio lado às vezes não consegue, não entende, não compreende. Por quê? Porque não escuta a ponta. Por exemplo, essa policial feminina, militar, ela é o exemplo que a esquerda deveria utilizar. Por que devemos desmilitarizar? Porque quem sofre é o próprio trabalhador e trabalhadora da segurança pública. Se tem condições de uma mulher que tem um filho para ser amamentada, ela fica presa porque queria amamentar o seu filho. E o pior é o seguinte, isso está no ordenamento militar, isso é possível. Então, e fora a misoginia e o machismo que existe dentro das instituições policiais, existe demais, em todas. A misoginia e o machismo. Por quê? Porque se tem essa ideia do policial herói, se tem essa ideia do policial que usa força, do policial, entre aspas, truculento, né? Mas essa coisa, e acreditam que a mulher nunca, e o homossexual, enfim, a LGBT, nunca vai chegar num patamar, né, de violência, vamos dizer, necessário para uma ação, porque a polícia necessita de uma certa violência, né? Porque ela vai entrar em confrontos armados, enfim, a gente tem que reconhecer, a polícia ela vai agir com violência muitas vezes porque ela necessita, ela tem o monopólio da força, né, vamos chamar assim, do Estado, ela representa o Estado. Então, a gente tem que compreender essa situação real, né? Tem que compreender essa situação. E, realmente, né, é muito difícil. Mulheres e LGBTs dentro das forças de segurança passam por muito preconceito, passam, assim, por situações extremas. É claro, por exemplo, dentro da Polícia Civil, muito menos do que na Polícia Militar, nós temos a ocupação, né, de diversos cargos aí. A Polícia Civil, dependendo do cargo que tu pegar, por exemplo, quase 40%, quase 50% já são mulheres. Então, né, tu vê uma ocupação mais evidente, né, muito menos nas polícias militares, muito menos nos bombeiros militares, mas ainda segue sendo, né, o machismo e a misoginia e a LGBTfobia também como, né, a situação acontecendo, como nesse caso, né? Tem a situação do militarismo, que a gente tem que acabar dentro das polícias, que oprime os trabalhadores e trabalhadoras, e tem a situação da misoginia, LGBTfobia, que também existem, né? E não existe um clima geral nas corporações, esse clima golpista, né? Que isso é uma iniciativa de pequenos grupos dentro da polícia, de lideranças que querem surfar numa onda até mesmo eleitoral, enfim, e que vão tentar causar pequenas instabilidades para contaminar as instituições, mas de fato as instituições não estão contaminadas nesse tipo de lógica, porque o que a gente esperaria, o que os manifestantes pró-Bolsonaro imaginavam lá no 7 de setembro? Que eles chegariam na manifestação, os policiais entrariam na própria manifestação e iriam tomar o poder. Na verdade, era essa viagem, né? Lá em Brasília, a Polícia Militar de Brasília ia caminhar em direção ao STF, ia quebrar todo o STF junto com os manifestantes, ia garantir a segurança ali,
e ia expulsar os meninos. Enfim, era essa a lógica que eles estavam tentando implementar. Em São Paulo, a mesma coisa. Eles imaginavam que a polícia militar ia marchando junto com eles até o palácio lá do Dória e aí ia tomar o poder, entende? Era essa a visão que eles tinham no 7 de setembro. E no final, nada disso aconteceu. Né? Não existe um adesismo a rupturas democráticas, nem por parte das Forças Armadas, nem por parte das polícias militares, nem por qualquer outro órgão policial. Agora, é claro, é o que eu digo, existe uma disputa e uma tentativa de um grupo de contaminar as instituições para que daí elas funcionem como partidos políticos, para elas funcionarem de acordo dentro de uma lógica de quebra democrática. Mas eu disse, as pessoas sempre entrevistavam assim, eu disse, olha, não existe clima dentro das corporações para isso. Né? Os policiais estão extremamente, a maioria, né, está extremamente revoltada com o tratamento que o Bolsonaro está dando para as categorias. Tanto é que, a partir de hoje, tem vários policiais que estão em Brasília por causa da PEC 32, né? Várias associações, confederações, sindicatos, enfim, estão indo para Brasília, ou já estão lá essa semana. Eu, inclusive, estou indo amanhã para Brasília. E então, quer dizer, né? Por que se nem o governo tem respeito, né, à categoria, então tem que ser muito, né? O amor não adianta ser só de um lado, né? Aparentemente, o presidente do meu sindicato aqui no Rio Grande do Sul sempre diz, né? O amor parece que só vem de um lado em relação ao Bolsonaro, né? Não é recíproco. Só vem do lado dos policiais que ainda acreditam, porque não existe uma contrapartida. Então eu vejo dessa maneira, assim, né? Esse projeto de lei que está elencando aí ações contra o terrorismo. Como é que você está vendo essa movimentação dentro do Congresso para tramitar esse projeto de lei, se você acredita que ele vai ser aprovado em plenário? Eu espero que não seja, concordo com os colegas, né? Com as associações, enfim, sindicatos, porque, na verdade, ele é um projeto que criminaliza os movimentos sociais e ele dá uma liberdade absoluta para qualquer governo ter o controle total e absoluto sobre qualquer indivíduo. Né? Porque tu lança um argumento muito raso de que aquele indivíduo representa um risco para a nação, isso é muito ditatorial, né? E começa a monitorar, né, as comunicações, enfim, a privacidade das pessoas. Então, de fato, é muito arriscado. Agora, é um congresso que a gente pode esperar qualquer absurdo, inclusive o absurdo de que policiais não possam se candidatar, que vem dentro do governo também essa proposta. Né? É muito engraçado, porque a gente está com essa proposta dessa nova, né, uma emenda, na verdade, à lei antiterrorismo, né, que amplia. Lembrando que essa lei antiterrorismo foi votada no governo da Dilma, numa pressão naquele momento, e se avisava, olha, essas leis assim reativas, isso vai se voltar contra os movimentos populares, etc. Bom, votaram, e agora está se comprovando, né, o que se dizia, o que se alertava. Né? E é muito grave, né? Essa lei do Bolsonaro aí, que todo mundo tem que se alertar, porque vai pegar em todo mundo. Acabou a privacidade, acabou a liberdade, acabou tudo a partir dessa lei. Então, claro, provavelmente vai ser discutido no STF depois, se for aprovado, mas é aquilo, né? Daí mais um motivo que o STF é isso e aquilo, entende? É toda uma jogada de desgaste político, né? Que o Bolsonaro ele vai provocando. E aí a resposta que nós estamos tendo agora é que policial não pode se candidatar. E o PT, eu falo do PT porque o PSOL votou contrário a essa proposta, mas o PT e alguns outros partidos da centro-esquerda compraram essa pauta que veio do Ciro Nogueira, passa pelo Lira, vem pelo Partido Progressista, pelo DEM, que é proibir, né, a candidatura de policiais. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que o Bolsonaro ele vem se demonstrando frágil, né, no interior das corporações policiais, a resposta do campo democrático às corporações policiais é de atacar as corporações policiais, entende? E aí fortalece novamente o Bolsonaro nesse embate. Então, se a gente não tiver muita estratégia em relação a isso, né, a gente pode estar caminhando por uma situação de normalidade, por uma situação de ampliação de debate, e do nada a gente inverte o jogo novamente e joga de volta para ele as corporações. Então,
E essa lei antiterrorismo, vamos dizer assim, né, essa modificação na lei antiterrorismo, ela é terrível, ela permite abusos assim que em nenhuma sociedade democrática a gente poderia imaginar. A quarentena, ela exige que um policial fique 4 anos desempregado. É isso que ele exige, que ele se demita, ele vá lá, peça exoneração, fique 4 anos desempregado sem salário, né? E aí, simplesmente, ele pode vir a ser candidato. Não é nem certeza que ele vai ser candidato. Né? E aí o colega aqui, o Jefferson, pergunta, né, se o Leonel está de saída do PT por causa do posicionamento do partido quanto à quarentena dos policiais. Sim. Por quê? Primeiro, que o PT diz, policial não pode ser candidato. Porque se tu exige 4 anos de demissão, não tem como, né? E aí mistura ainda juiz, que é órgão, com policial, que é servidor. Né? E aí... não, eu estou falando de policiais que é minha categoria, né? O resto não me interessa, porque o juiz é órgão, eu sou servidor. São 2 coisas. E aí eu quero dizer uma coisa. Para quem acha que está tudo ok, o PT, a liderança do PT na Câmara Federal, lança uma nota explicando para a setorial da segurança pública do próprio partido. A setorial da segurança pública do próprio Partido dos Trabalhadores disse: não votem favoráveis a essa lei que proíbe que policiais se candidatem. Por que vocês votaram favorável? Essa foi a segunda pergunta depois que foi votado. Tanto é que o PSOL votou contra. Se dizem que isso é uma coisa da esquerda, não, o PSOL votou contra essa lei. O PT votou a favor. E aí, o que acontece? A resposta da bancada do Partido dos Trabalhadores, da liderança da bancada, vem numa nota, em que ela diz: nós defendemos que policiais não possam ser filiados e não possam participar da política partidária. Essa foi a resposta do PT, porque eles votaram favoráveis à proibição dos policiais se candidatarem. Aí eu te pergunto, como eu, policial, eleito pelo Partido dos Trabalhadores, posso achar isso ok? Ou posso conceber que o meu partido diz que policiais não podem participar da vida político-partidária? Está escrito, isso não fui eu que... Aí as pessoas, mas que absurdo, vai sair... Cara, assim, eu estou indo para Brasília terça-feira, vou ficar terça, quarta e quinta em Brasília. Vou dialogar com todos que puderem dialogar comigo, estarei humildemente lá em Brasília, dialogando, porque isso foi um balde de água gelada dentro do campo progressista que existe dentro da polícia. Né? Os meus colegas que são progressistas, que não são poucos aqui no Rio Grande do Sul, estão indignados com o Partido dos Trabalhadores por obviedade, do tipo, quer dizer que a gente não pode nem... E muitos são filiados ao PT e ao PSOL, enfim, partidos de esquerda. Então é essa situação, entende? Foi criada uma resposta, uma situação absurdo. É absurdo, simplesmente absurdo. Até porque policiais, via de regra, são estatutários, seguem mesmo as regras dos servidores públicos, enquanto os militares, juízes e promotores têm regras que proíbem, de fato, a filiação partidária, que não é a mesma regra dos policiais. Então, mas assim, o que ficou de mais triste disso? Que a esquerda, de fato, não dialoga com a base e não tem representantes da base para conseguir explicar questões muito básicas de diferença, o que é militar, o que é força armada, o que é juiz, o que é promotor, o que é polícia, são coisas completamente diferentes. O poder que tem um juiz, que é órgão, ele é órgão, olha só o poder que é o juiz, ele decide, ele manda. O policial obedece, já começa essa diferença. Né? O promotor, o juiz, os militares, na Constituição, cada um tem um artigo que veda a filiação partidária e a atuação política deles. Está lá na Constituição. Já os policiais, eles entram no grupo dos servidores públicos. Quer dizer, então não faz nem sentido, é até inconstitucional, porque tu não consegue sustentar esse argumento. Mas é essa situação que a gente está passando. Então, sinto muito quem quer passar pano para isso. Eu não posso, porque se um partido diz que o policial não pode ter filiação partidária nem atuar politicamente, né? Bom, o que eu posso fazer, né? Porque daí é do tipo, Leonel, saia para fora. É isso que está sendo dito. Né? Me dói muito, assim, mas não é uma coisa que eu diga, que vontade que eu tô, eu me desentendi com o partido por algum motivo, uma tese minha que não foi aceita e agora estou me retirando. Não, está atingindo a minha existência, a existência dos policiais que participam do Partido dos Trabalhadores. Esse é o ponto-chave. Essa é a situação, mas eu vou lutar até o fim, vou lá e vamos ver se eu consigo humildemente reverter essa situação e alertar, né, os erros, e espero que, dessa forma,
o campo progressista comece a escutar mais a sua base e não fazer esse tipo, cair em armadilhas do Partido Progressista e do DEM, votando favorável a uma proposta que veio do próprio governo, para o Bolsonaro depois vetar e dizer, olha, eu gosto da polícia, quem não gosta é a esquerda e o centrão. É isso que ele vai dizer, na verdade é isso.